Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista, série especial com vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. A Câmara de Juiz de Fora terá 23 vereadores a partir de janeiro. O entrevistado de hoje é Antônio Santos de Aguiar, doutor Antônio Aguiar, do União Brasil. Ele foi reeleito para o seu quarto mandato com 4.296 votos. Médico pediatra, doutor Antônio sempre atuou de forma ativa nas causas públicas desde a faculdade, quando integrou o Diretório Acadêmico de Medicina e o Diretório Central dos Estudantes. Cursou MBA em Gestão em Serviços de Saúde e foi médico dos ambulatórios de autismo e síndrome de Down e também diretor do Instituto da Criança e Adolescente do SUS. Doutor Antônio Aguiar é líder do partido União Brasil na Câmara e preside a Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, também aqui do Legislativo. Nessa entrevista, vamos falar deste último mandato e dos planos para a legislatura que se inicia em janeiro. E conosco aqui para essa entrevista, a jornalista Renata Miranda, que é coordenadora da JF TV. Muito obrigada, doutor Antônio, muito obrigada, Renata, por mais essa entrevista aqui com a gente. Queria que o senhor começasse falando desse aumento da votação do senhor. Foram quase 700 votos, né? Uma eleição difícil, né, doutor Antônio? A União Brasil acabou fazendo 2 nomes aqui. Conta pra gente como é que foi isso, né? Como é que o senhor chega nesse quarto mandato? Perfeito, Marisa. Em primeiro lugar, cumprimentar você e a Renata, né? Falar da satisfação de dividir aqui esse momento com vocês e também, de uma forma muito especial, me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando. Quando a gente fala de uma eleição em que nós tivemos um crescimento importante e significativo na nossa votação, fica parecendo às vezes que foi um processo que foi muito tranquilo, que foi muito fácil. E não foi. Foi um processo muito difícil, porque, como é de conhecimento geral, nós não tivemos nenhum tipo de recurso de fundo partidário, nem o fundo especial, aquele destinado, né, às questões de gênero, às questões raciais. Nenhum dos nossos candidatos recebeu nenhum tipo de apoio financeiro para essa campanha. Então, nós tivemos que fazer essa campanha de uma forma muito firme, né, muito incansável, e eu queria que, nesse momento, tenho reservado sempre a minha fala, a agradecer as companheiras e os companheiros nossos do União Brasil, que nós tivemos um grupo muito qualificado, tivemos um apoio muito grande dessas pessoas, a confiança delas. Ninguém ganha eleição sozinho, ninguém faz nada sozinho na vida, nós precisamos das pessoas. Algumas dessas pessoas estavam conosco já há algum tempo e outras surgiram, né, ao longo desse caminho, e eu aqui reitero sempre, mais uma vez, o nosso agradecimento a essas pessoas pela confiança. E também não poderia deixar de dizer aqui que a gente teve uma condução de organização de um servidor nosso aqui na Câmara, o Lucas Sauser, que foi também incansável, né, no apoio a essas pessoas, né? Houve uma determinação nossa para que ele cuidasse dessas pessoas, desse apoio a todas essas pessoas, e com isso daí nós conseguimos um resultado bastante satisfatório. O senhor está falando das 23 pessoas que foram candidatas na chapa da União Brasil, doutora? Tiveram mais de 22 mil votos, né? Isso, são os componentes, né, da nossa chapa, né, uma votação expressiva. Com um pouco mais de votos, talvez a gente tivesse conseguido fazer aí o terceiro nome, né? Isso é muito importante. Uma eleição que foi feita basicamente com propostas, com trabalho, não só nosso, mas de todos os candidatos, e a gente tem um entendimento que o resultado, além desse trabalho e desse apoio incondicional desse grupo, né, de trabalho que foi constituído ao longo desses últimos meses, com toda certeza também a população de Juiz de Fora, a gente também tem que se dirigir a ela e agradecer o voto de confiança que a nós foi dado, e com toda certeza, né, vamos seguir aqui trabalhando como sempre fizemos, né, sem pirotecnia, sem nenhum tipo de ação que seja muito
folclórica, explosiva, mas de uma maneira séria, sabendo das dificuldades que a gente tem dentro da gestão pública, dentro do exercício da função pública. Vamos tentar sempre com o diálogo, sempre a maneira da gente conversar e conduzir as coisas, produzir melhorias para essa população, que é o que nós fizemos ao longo desses 3 mandatos e vamos tentar, com toda certeza, vamos conseguir, seguindo, fazendo ainda nesse próximo mandato, a construção para aquilo que a sociedade tanto precisa, principalmente nós aqui, né? Com as nossas demandas na saúde, a questão da deficiência, principalmente as questões ligadas ao neurodesenvolvimento, à deficiência intelectual, porque nós entendemos também que é um grupo dentro da deficiência que fica muito mais vulnerável e muito mais excluído pelas próprias condições, né, de terem dificuldade, né, de se expressar, de adquirir as suas habilidades, fazerem vistas, ouvidas, dependem muito, né, das suas famílias, das pessoas que estão próximas delas, e nós temos que seguir aqui com esse trabalho conjunto com todos eles. E, doutor Antônio, o senhor, ainda voltando na questão partidária, o senhor relatou para a gente agora que teve essa dificuldade financeira ao longo da campanha, o senhor e os seus colegas de chapa, e diante disto, como que vai ser o comportamento do senhor em relação ao diretório estadual e nacional do União daqui para frente? O senhor pensa em buscar esse diretório para ter uma conversa, para chegar em algum entendimento diante de tudo que aconteceu ao longo da campanha? Perfeito, Renata. Eu acho que política a gente deve fazer sempre da forma mais clara possível. Durante o processo, todo o movimento que a gente fez nesse sentido, nós não logramos êxito de nos fazermos ouvir e fazer entender tanto a direção estadual e nacional das necessidades que a gente tinha aqui e da importância de você ter aqui um ponto importante de defesa desse partido que, como foi dito aqui na abertura, foi um dos 4 partidos que mais elegeram prefeitos no Brasil e, obviamente... 584 prefeituras, né? O 4º partido. 4º partido, né? Muito próximo do PP, né? E um pouco mais distante do PSD e do MDB, que foram os 2 partidos que mais elegeram prefeitos. Mas isso mostra a grandeza desse partido. Nós, findada a eleição, a gente sabe que o final da eleição é o final da faxina, a gente tem muita coisa para resolver, temos que nos dirigir, né, à Justiça Eleitoral, implementar lá as nossas notificações, o nosso trabalho, mostrar para eles tudo que foi feito, apresentar a questão tributária, as contas, aquilo que a legislação eleitoral permite, pagar, né, as contas, né, que obviamente surgem, né, durante esse período, e tivemos ainda muito pouco tempo ainda de fazer até algumas incursões pessoais, até de cunho, até de agradecimento pessoal a algumas pessoas, a alguns segmentos que nos ajudaram muito. Quando eu digo nos ajudaram inclusive o partido, não o vereador Antônio Aguiar. Então agora nós estamos passando por um outro momento e nós vamos sim, né, a Belo Horizonte, vamos procurar a direção estadual do partido e vamos ter uma conversa civilizada, republicana, né, como tem que ser, mas uma conversa aberta, franca, a respeito do que é que o partido pensa aqui para Juiz de Fora e para a região. É sempre bom lembrar, né, que o Partido União Brasil, ele representa a fusão do Democratas com o PSL, é um partido que tinha muito pouca representatividade aqui na cidade, é um partido que elegeu 2 vereadores com quase 10 mil votos, esses 2 vereadores, foi uma votação importante, como foi dito Pardal, aqui. Né, só pra... Isso, e foram 22 mil votos aproximadamente. O senhor acha que falta um olhar respeitoso por parte desses diretórios, estadual e federal, em relação à representatividade do União aqui, e não só em Juiz de Fora e região? Eu acho que este não é um problema específico do União Brasil. Eu acho que esse é um problema específico da política nacional com relação à nossa região, a Zona da Mata. Eu tenho reiterado isso de formas mais variadas possíveis.
Basta a gente olhar o nosso entorno. Nós temos um aeroporto com acessibilidade muito ruim. Apesar da distância ser curta, você não pode programar a saída aqui de Juiz de Fora para ir a esse aeroporto, sabendo que você poderia em 20 minutos estar lá para um voo. Você poderá perder esse voo em função das condições muito ruins, precárias da estrada, né? Aquela que leva. A 267, né? Nesse trecho que vai de Juiz de Fora até Leopoldina, Cataguases, até a Rio Bahia, vamos dizer assim, uma via importante de escoamento e de drenagem, né, de produtos de todos os locais, né, daqui para outras regiões, de outras regiões para cá, é uma rodovia que nós podemos chamar quase que uma rodovia da morte. Temos visto vários acidentes lá. E a gente precisa pensar na Zona da Mata como uma estrutura que ofereça a quem queira investir aqui, a quem queira produzir o crescimento aqui da região, que ele encontre toda essa infraestrutura que é possível. Que é um outro detalhe: se você sair daqui e for para o Rio de Janeiro, por exemplo, você pega a BR-040, passa pela Baixada Fluminense, você vai andando, você tem acesso a celular o tempo todo. Se você sair daqui de Juiz de Fora e for, por exemplo, a Leopoldina, né, que é uma grande cidade, ou Cataguases, bem próximas aqui, você vai passar a maior parte do trajeto sem uma rede de acesso. Hoje você não pode mais viver sem que exista essa rede, né, ofertada às pessoas, porque as pessoas trabalham, inclusive trabalham na estrada, né, trabalham usando em todo momento a necessidade, às vezes, de contato, de medidas, tomada de medidas que tragam ou que influenciem bastante a vida das pessoas aqui. Então, isso é um problema muito sério e nós não temos. Então, é uma região realmente descoberta. Outra coisa, né, junto à política do Estado especificamente, nós temos uma política fiscal aqui, que já foi debatida várias e várias vezes, que como é que eu vou te dizer? Quando você compete aqui com o Estado do Rio, você não tem condição de competir com eles através de benefícios fiscais que o Estado do Rio, por exemplo, oferece para instalação. Então, assim, essa região ela precisa ser tratada de uma forma diferente, porque ainda assim, com todas essas dificuldades, nós temos uma região com uma rede de ensino de excelência, e eu falo que são todas as cidades aqui, a gente anda muito na região. Juiz de Fora, sem sombra de dúvida, é um polo educacional muito importante, mas nós temos cursos superiores praticamente em todas as cidades aqui de porte médio e às vezes de pequeno porte na região. Nós temos assistência médica de qualidade. Se você pegar a Muriaé, por exemplo, própria Leopoldina, Cataguases, Juiz de Fora e Ubá, nós temos centros de excelência em saúde aqui. Quer dizer, as cidades, elas têm o que oferecer, mas é preciso um pouco mais do que isso. É preciso uma política fiscal que dê competitividade, por exemplo, à nossa região. É preciso que essa infraestrutura ela se faça, ela aconteça de maneira a facilitar tanto o acesso, né, à aviação, a aeroportos, como também a questão rodoviária. Já tivemos aqui uma malha ferroviária que foi das mais importantes para o Brasil, inclusive, que hoje é uma malha ferroviária que é usada única e exclusivamente para o transporte de minério de ferro. Mas o que o senhor acha que falta? Maior representatividade política, maior união dessas cidades para exigir um pouco mais do governo estadual? O senhor que também foi candidato a deputado estadual, foi muito bem votado, né? Conhece bem a região, mas a gente tem pouca representatividade. Dos 77 deputados, a gente tem aí 2, 3, né, 4 no máximo, que sejam aqui dessa região mais... Eu acho que o que falta, né, eu acho assim, todos os políticos são muito ativos. Se você acompanhar o mandato de todos os nossos representantes aqui, tanto na Assembleia Legislativa do Estado como aqueles que estão em Brasília, a gente vê nitidamente empenho e trabalho de todos eles. São pessoas que são muito capazes no exercício da sua função. O que a gente entende olhando à distância é talvez uma organização maior na busca disso, né? Na busca dessa efetividade, na busca desse entendimento.
o que acontece em algumas regiões do estado. Por exemplo, o Triângulo Mineiro, independente de diferenças políticas que existem, para assuntos que são importantes para a região, existe um sincronismo, né, para que aquilo ali aconteça favoravelmente. Eu acho que a gente tem que pensar muito dentro desse sentido aqui para a Zona da Mata. Acho também que... Mas tem alguma movimentação para isso? A gente vem falando disso há muitos anos, né, doutor Antônio? Mas a gente não vê uma movimentação efetiva, né? Eu acho que a prefeitura, por exemplo, né, também, repito, isso tem que participar disso também de uma forma mais ativa, porque já houve um momento que houve uma movimentação para que a Zona da Mata ela se desmembrasse do estado de Minas Gerais e fosse um estado, né, independente, né? Houve alguns anos, eu não me lembro aqui, mas esse assunto foi um assunto que veio à tona. E Juiz de Fora seria o centro, né, a capital, vamos dizer, dessa região. Mas independente disso acontecer ou não ter acontecido, é inegável que Juiz de Fora é realmente o centro de convergência de tudo dentro dessa região. É para a educação, é para a saúde, dentro da movimentação política, né? É a cidade, todas as nossas lideranças políticas aqui são de Juiz de Fora, todas que estão eleitas aqui, se não me falha aqui a memória, a gente talvez tenha um pouco fora daqui mais 2 ou 3 nomes, né? Que são também da Zona da Mata, candidatos lá da região de Abricampo, por exemplo, que eu estou me lembrando aqui. Porém, a prefeitura, por exemplo, ela pode exercer essa função de ser uma capital regional, né? E acho que a prefeita Margarida ela tem todas essas qualificações, porque ela é uma pessoa que consegue conversar de forma plural com todos os movimentos políticos, com todas as tendências políticas, e organizar melhor esse movimento, que é um movimento que depende não só da nossa representação, da organização dessa representação estadual ou federal, mas também desse movimento, né, de todas as nossas cidades aqui, de todos os nossos prefeitos, de todos os nossos vereadores. Nós temos já, inclusive, aqui a Apoleges, né, que é uma associação que congrega vereadores, né, da nossa região, que já vê que é um movimento dentro desse sentido, né, de articular melhor, mas é que esse movimento ele seja um movimento feito uníssono, né, feito todos ao mesmo tempo. Talvez você consiga com isso daí obter, né, esses avanços, né, porque uma região esquecida como a nossa, né, que perdeu muito em poder econômico, em poder industrial, se manter ainda com a pujança que a nossa região tem, né, você vai aqui a São João Nepomuceno, você fica impressionado com a força do comércio, né, com a questão do vestuário, das indústrias, né, uma cidade que praticamente tem quase que toda a população trabalhando dentro disso, né, a região de Leopoldina ali no agronegócio, investindo muito também dentro dessa condição. Então, assim, nós temos várias e várias frentes aqui na nossa região, já muito bem consolidadas, e que eu acho que poderiam estar desfrutando, né, de maiores facilidades para negócios, para poder avançar, em função dessa necessidade que a gente teria de fazer um movimento. O senhor está chamando todo mundo para um diálogo político, não é? Quebrando essa polaridade que permeou a política nesses últimos anos, é isso? Eu acho assim, o político ele tem que cuidar dessas questões também, né? Ele tem que cuidar dessas questões que são de ordem do pensamento dele, ou da ideologia dele, ou dos compromissos que ele tem com alguns segmentos. Isso daí faz parte da política, né? Mas nós também temos que fazer movimentos no sentido também de buscar a consolidação de um crescimento econômico, da estabilização econômica de uma região. Juiz de Fora, por exemplo, tem muitos cérebros que não estão aqui, que estão em outras cidades, que estão trabalhando. Por que essas pessoas hoje não estão em Juiz de Fora, produzindo aqui em Juiz de Fora, com a condição que eles encontram para trabalhar, por exemplo, em São Paulo, ou em Curitiba, ou em Uberlândia, ou em outra cidade, onde esses
rearranjos ou esses arranjos estão melhor consolidados, né? Eu cito aqui, por exemplo, a nossa universidade, né, há muitos anos criou um centro, né, para um CRIT, e depois o outro centro, além do CRIT, né, o Centro Regional, Centro Tecnológico, onde foi se pensado, inclusive, uma estruturação física para ser um centro do pensamento, e isso não aconteceu dentro do ponto de vista físico, né? A gente continua ainda com algumas dificuldades para discutir novamente a vocação de Juiz de Fora, né? A vocação dessa região, o que a gente tem que refazer em termos de entendimento, né, de um mundo moderno, de um outro momento que a gente vive, qual o caminho a seguir, investir mais em qual tipo de indústria, em qual tipo de investimento mais de inteligência, de produção de recursos, como fez, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, investindo em software, né, e que transformou aquela região no Vale do Silício nosso aqui. Eu acho que são essas questões que têm que ser discutidas, né, além da infraestrutura, tudo que a gente falou, mas a vocação dessa cidade, dessa região, no sentido de você, inclusive, poder, em sincronismo, aproveitar aquilo que muitos municípios já produzem, dar a isso tudo uma força motriz, né? Uma força de maior efetividade e de melhores resultados, inclusive. Nós estamos conversando com o vereador Dr. Antônio Aguiar, que foi reeleito para o seu 4º mandato. No próximo bloco, a gente continua, claro, falando de política. Vamos ver quais são as expectativas, né, e os planos do Dr. Antônio para o próximo mandato, que começa em janeiro de 2025. É só um minuto, não sai daí. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista na série com as vereadoras e vereadores eleitos para o mandato 2025-2028. Conosco aqui nos estúdios hoje, o vereador Dr. Antônio Aguiar, do União, reeleito para o seu 4º mandato. Conosco aqui Renata Miranda, que começa esse bloco. Doutor Antônio, o senhor foi reeleito e eu gostaria que o senhor fizesse para a gente agora uma avaliação do que o senhor fez nesse último mandato que não deu tempo de o senhor concluir, que o senhor pretende daqui para frente, o que o senhor vai trazer de novidade nesse seu 4º mandato? Pois não, Renata, a gente sempre fala que o mundo não está completo, o mundo não está feito, o mundo não é perfeito. Então, todos nós, em qualquer atividade que a gente tiver que desenvolver na vida, nós vamos estar sempre atrás daquele máximo, daquele melhor. E se não fosse assim, a gente iria parar em algum momento ao atingir esse clímax, esse máximo. Então, a atividade política ela não é diferente disso. Nós temos, por exemplo, algumas condições de leis que nós julgamos que são importantes para a cidade, que nós não conseguimos até hoje, por exemplo, regulamentá-las. Uma delas, o JF-IPTU Verde, que é uma lei que ela é uma lei, eu digo que é uma lei de futuro e é uma lei pedagógica, porque ela dá autonomia ao construtor ou à pessoa que queira construir, não importa, tanto público quanto privado, de construir dentro de um nível maior de compromisso com a sustentabilidade, que é o que está hoje, inclusive, aí no nosso G20, aí, a discussão com relação a isso daí. São uma série de elementos que, se forem considerados ao indivíduo construir uma casa
ou um prédio, não importa, ele poderá ter acrescido aquele desconto que o IPTU, que a prefeitura já dá anualmente, valores que podem variar entre 5%, 7% e 10% de IPTU. Com isso daí, nós vamos ter melhorias ambientais, que é uma lei que visa isso. Você vai ter uma questão, por exemplo, mais pedagógica, porque o indivíduo exercitando diuturnamente hábitos que protejam o meio ambiente, desde o lixo até o nível de maior complexidade que você possa imaginar, como o uso, por exemplo, de luminárias, ou então até a própria condição da chuva, impermeabilização do solo, você acaba mudando a sociedade de uma maneira muito mais, como é que eu vou te dizer, muito mais definidora, porque a pessoa aprende ali no dia a dia o que é uma boa prática ambiental. Então, essa lei nós estamos ainda tentando, junto à Procuradoria do município, regulamentá-la. Nós temos, por exemplo, uma lei voltada para a cultura, que é uma lei de profissionalização da cultura. Ela não é uma lei que interfere em nada na lei Murilo Mendes, que é uma lei de entrada, que é uma lei que tem um aspecto social muito importante, que tem que ser mantida e que tem que ser estimulada e que poderá se beneficiar também muito dessa lei de profissionalização da cultura, que é uma lei que ela pode usar até em torno de 6 milhões de recursos ano para a cultura. Isso pode melhorar o artista circense, o da música, o do teatro, o do cinema. Isso pode implementar em Juiz de Fora um polo de cultura com eventos o tempo todo, anualmente, transformando essa cidade, inclusive, num polo nacional de cultura, trazendo outros tipos de investimento, hotelaria, restaurante, nos nossos produtores, iluminadores, produtor de marca, todas essas coisas. Uma lei importantíssima, precisa de regulamentação, está aprovada pela Câmara, está sancionada. Todas essas duas leis precisando de regulamentação. Então, nós temos que ainda, eu digo que é um trabalho árduo, que é muito difícil você conseguir fazer com que essas leis ainda saiam ali do papel totalmente e que cheguem do encontro à população, aí no caso aí, desses dois segmentos, aos artistas e as pessoas, por exemplo, que fazem cultura. E também nessa questão da lei da cultura, você pode, inclusive, usar recursos para profissionalizar profissionais que trabalham, profissionais que vão mexer com luz, com som e tal, quer dizer, transformando, criando uma cadeia de muita qualidade dentro desse segmento. Fora dessas condições, nós precisamos, com relação ao campo que eu mais atuo, que é a questão do autismo, da síndrome de Down, da deficiência intelectual, eu já tinha, né, conversas anteriores com a prefeita Margarida, e ela demonstrou, nesses encontros que nós tivemos, bastante sensibilidade. Mas nós precisamos de pensar num centro de assistência para essas pessoas, já vislumbrando o envelhecimento delas. Nós que, né, tínhamos um ambulatório, que nós ficamos com quase 30 anos, você pensa bem, os meninos e as meninas que eu atendi lá com 8, com 10 anos, têm hoje mais de 40 anos, não são mais crianças, são adultos. A questão do autismo, que também cresce, né, de uma maneira exponencial, e outros transtornos do neurodesenvolvimento, o que a gente percebe? Uma dificuldade muito grande das famílias, principalmente quando essas pessoas vão atingindo aí 18, 19 anos de idade, que uma boa parte delas depende muito do ambiente escolar para continuar na convivência diária, manter aquelas habilidades que essas crianças e essas pessoas conseguiram ao longo da vida, e elas são, de forma abrupta, elas são retiradas desse ambiente da noite para o dia. Muitas famílias que, às vezes, nesse momento que o filho está na escola, estão trabalhando para melhorar o rendimento da família, para ajudar a cuidar um pouco melhor desse filho, de outros filhos que existem, elas acabam perdendo essa condição de trabalho, acabam tendo que retornar
para o convívio domiciliar, e com isso daí você tem um aumento muito grande das dificuldades desta pessoa, ou destas pessoas, destas famílias. Então, hoje, modernamente falando, os núcleos de assistência para essas pessoas, além dos atendimentos convencionais, que são aqueles que a gente tem que prestar realmente uma assistência à saúde de forma multidisciplinar, que é um outro problema que nós temos. Nós não temos em Juiz de Fora, já tivemos na época do ambulatório, porque a gente tinha equipe multidisciplinar lá, tínhamos fisioterapeuta, tínhamos fono, tínhamos psicopedagogo, tínhamos fonoaudiólogo, nós fazíamos a parte médica da instituição e funcionava de uma forma muito boa para todos nós, para nós profissionais e para aquelas famílias que recebiam essa ajuda. E hoje, né, esse ambulatório, ele, com a nossa aposentadoria, ele foi desfeito, em que pese os esforços que eu fiz, né, com o treinamento que fizemos com profissionais para manter ele vivo e aberto, nós não logramos êxito, não conseguimos, nem na administração passada e nem nessa, manter esse ambulatório funcionando. Então, isso também Por que não, doutor Antônio? É muito caro? O que dificuldade fez na contratação de profissional. Você não pode, dentro do poder público, fazer contratações pontuais, dirigidas, mesmo que eu vá lá e que eu justifique, fiz isso várias vezes, o que seria importante, porque você tem que ter um profissional que tenha expertise naquilo ali, não adianta você colocar qualquer pessoa, as coisas não funcionam desse jeito. E aí você esbarra, né, na legislação. Tem que ser processo seletivo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E os processos seletivos, eles são perigosos, porque você faz o processo seletivo, você pode fazer uma prorrogação de 6 meses, depois você não pode mais manter essa pessoa trabalhando. O que vai acontecer daqui a 1 ano com essas pessoas, entendeu? Então, assim, as coisas têm que ser feitas de forma a se tornarem efetivas de verdade. Então, além desse ponto, né, da assistência, que é o que eu mais faço ainda, que eu sei o quanto que eu preciso dessas equipes multidisciplinares, eu sei quanto que eu preciso desses outros profissionais. Então, a gente tem que tentar articular isso, nós vamos lutar muito por isso, né? Nós já estamos vendo em Juiz de Fora algumas instituições preocupadas já com formação. Essa semana, agora que passou, eu fui procurado por 2 instituições, uma que quer criar um curso aqui de pós-graduação em Juiz de Fora. Nós nos propusemos a estar com eles dentro desse processo, que é uma entidade privada, mas nós vamos tentar qualificar profissionais, e a outra é uma entidade religiosa que presta já a longo prazo uma assistência, e eles estão tendo muita dificuldade em desenvolver esse tipo de trabalho. Também me dispus a ajudá-los a fazer tudo que for possível para que isso daí aconteça. Mas esta parte assistencial, ela tem que vir acompanhada, como eu disse aqui, de um daycare. As pessoas que estão envelhecendo, as pessoas que estão fora de qualquer processo de terapia ou de estimulação, estão fora de escola, eles precisam de um centro que tenha cultura, esporte, qualquer tipo de arte, a música, a pintura, o teatro, para que eles ali tenham uma parte do dia deles ali ocupado com essas atividades, para que essas famílias consigam produzir minimamente para a condição de vida delas. E aí, né, eu coloco aí uma vírgula aí, as famílias precisam também dessa abordagem. Hoje a gente sabe, existem trabalhos, existe um trabalho australiano, que é um trabalho já de alguns anos, não é uma coisa recente, que mostra que uma mãe atípica, ela tem de 50 a 100 vezes mais chances de ter um mal súbito ou adoecer por problemas oncológicos, né, por câncer ou por doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, que é muito fácil da gente explicar o nível de tensão que essas famílias vivem, principalmente as mulheres. Meu dia a dia praticamente com essas mães, eu sou testemunha das dificuldades que elas passam, são verdadeiras heroínas para na obrigação e no compromisso de conduzir a vida dos filhos.
e elas não têm tempo para cuidar delas, elas não têm tempo para cuidar delas. Isso aí, o senhor está falando tudo que o senhor pretende, né, para o próximo mandato. Mas só essas mulheres aí e toda essa área aí do autismo e da síndrome de Down votaram em massa no senhor, né, doutor Antônio? São pessoas que reconhecem esse trabalho, até porque o senhor tem várias leis já aprovadas, lei de inclusão, a lei da bidocência, né? Fala um pouco do como é que foi esse último mandato do senhor com essas leis também muito voltadas para avanço nessa área aí, né? As leis que foram feitas para essas pessoas, todas elas foram frutos da vivência, né? Eu cito aqui a lei que, por exemplo, desobrigou as pessoas com autismo a fazer biometria facial no transporte público, no passe livre. Por quê? Porque o autista tem dificuldade da fixação do olhar e ele precisa olhar para aquela câmera para que a catraca destrave. Ele tendo dificuldade de fazer isso, a catraca não destrava, ele não passa, a fila para e muitas pessoas que estão ali ou com pressa, cada um com as suas dificuldades, não entendem muito bem o que pode estar se passando ali e aquilo se constitui numa agressividade muito grande a essas pessoas. Isso dói muito numa mãe, num pai, de ver o filho sendo colocado naquela condição. Essa lei, por exemplo, ela acabou com esse problema, porque a catraca, na hora que o cartão é passado, a catraca destrava automaticamente, essa pessoa entra dentro do transporte público sem que ela, inclusive, seja percebida, né? Ela exerce o direito dela de uma forma diferenciada, porque ela não precisa botar o cartão, mas para usufruir do mesmo direito que os outros usufruem, de passar ali sem ter a dificuldade que aquela criança ou que aquele adolescente tem. A lei, por exemplo, do ecocardiograma fetal não, para síndrome de Down, o ecocardiograma para o recém-nascido com síndrome de Down. Foi fruto de quê? Da gente estar atendendo e recebendo bebês com síndrome de Down, com cardiopatias de maior complexidade, já chegando na nossa mão, por exemplo, insuficiência cardíaca. E a gente vendo, nós temos que fazer alguma coisa, porque os processos que são feitos em berçário não estão cobrindo de forma efetiva essa condição. Então, e essa lei é uma lei muito interessante, todas duas, mas essa foi uma lei que pegou mesmo, né? A gente tem, às vezes, dificuldade em algumas leis. E essa lei do ecocardiograma, hoje ele é aplicado tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados. A gente parou de receber essas crianças com esses quadros graves. Por quê? Porque metade das pessoas que nascem com síndrome de Down vão ter alguma cardiopatia. A grande maioria são cardiopatias leves e que vão poder ser tratadas ambulatorialmente, uma boa parte delas não vão precisar de grandes intervenções. Mas em torno de 15% dessas crianças vão ter cardiopatia grave e que pode oferecer risco, por exemplo, à vida deles. E este exame, feito ali no berçário, na hora que o bebê nasce, ou em poucas horas, é o único exame que nós temos, porque aquele teste do coraçãozinho, ele mede mais a oximetria, e nas primeiras horas essa oximetria ela pode estar mascarada, mas à medida que você muda a circulação cardiopulmonar, aí a demanda começa a surgir, aí que vão aparecer os sintomas de maior gravidade. Então, o ecocardiograma, portanto, é o único exame que realmente me dá uma noção do quanto que esse coração está ou não comprometido e qual que é a gravidade, se há comprometimento, se me permite ações mais imediatas. Com relação à lei da inclusão, e aqui eu faço um agradecimento muito grande aqui à Margarida, pela sensibilidade dela, também aqui o Simpro, através do Calan, que inicialmente a gente teve algumas dificuldades. Sindicato dos professores, né? Para que isso fosse entendido, mas o Calan aqui, ele percebeu, né, a importância dessa lei. O professor Aurélio, que foi homenageado aqui essa semana na Câmara, que, aliás, na reunião dos professores, ele foi a voz que se levantou e que mostrou que o que nós estávamos mostrando ali era uma real necessidade para essas
crianças. Explica né? um pouco melhor, doutor Antônio, para que para o nosso telespectador entenda essa lei, né, da inclusão na escola. É uma lei para a escola municipal, porque nós não podemos legislar em escola privada e nem escola estadual. Nós gostaríamos muito que as escolas privadas e que as escolas estaduais, que eles lessem essa lei e colocassem essa lei também dentro das suas escolas, porque eu acho que isso seria muito importante dentro de um impacto da empatia e do respeito às diferenças e à diversidade, porque a escola, depois no ambiente familiar, é o local aonde nós mais temos oportunidades de interferir e de intervir na vida dessa criança de forma positiva e na vida dessa família. A gente Estamos sempre falando das crianças que têm alguma deficiência, Sim, né? as crianças que estão dentro, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, aí o autismo, a síndrome de Down, essas crianças. Então, essa lei, de uma forma resumida, hoje ela permite que essa família, em conjunto com o professor regente, o professor de apoio, o professor de AE e um profissional que esteja atendendo esta criança, a critério da família, que eles encontrem, conversem sobre essa criança sempre que houver necessidade. Eu acho que esse encontro é um encontro enriquecedor, isso não interfere em nada no processo pedagógico e, pelo contrário, isso melhora muito a produção da própria escola e da própria criança dentro da escola. Isso é fruto de experiências que nós temos também fora do Brasil. Eu tenho pacientes que moram em outros países, na Inglaterra, por exemplo, e que a gente vê como é o modelo de abordagem da deficiência lá dentro das escolas. É um pouco diferente do que nós fazemos aqui, mas isso é um avanço. O outro é que você, Juiz de Fora, não terá profissional de nível técnico para fazer o profissional de apoio, porque isso é uma das falhas que a Lei 13.146 tem, a Lei Brasileira de Inclusão, porque ela não cita o profissional de apoio como professor. Quem redigiu deveria ter sido mais preciso. Tem que ter uma qualificação, porque o que nós estamos vendo, alguns municípios contratando profissionais de nível médio para cuidar das crianças. Isso não acrescenta nada na necessidade dessas crianças, que principalmente a necessidade do aprendizado. Então, em Juiz de Fora, tem que ser professor de apoio. A outra condição muito importante, que é uma coisa que me é muito cara, que é você estender as salas de AE, essas salas especializadas, para todas as escolas municipais. Eu sou suspeito para falar disso, porque em 98 nós criamos aqui em Juiz de Fora um programa muito semelhante ao que a gente tem hoje nas salas de AE, chamava PEACE, Programa Especializado de Atendimento à Criança Escolar, 98. Em 2015, aí o governo federal, se eu não me engano, no governo da prefeita Dilma, da presidente Dilma, aí ela criou esses núcleos, né, esses centros de atendimento especializados à criança. E nós, em Juiz de Fora, tínhamos dois polos já, um aqui no Centro-Sul e um no Linhares. A transformação em Juiz de Fora foi muito rápida, porque a gente já tinha profissionais aqui com expertise, porque a preocupação inicial foi essa, né? E inicialmente eles funcionavam na saúde. A gente tinha profissionais da educação que foram deslocados para a saúde e trabalhavam conosco na saúde. Olha que coisa interessante. Depois, eles, com o advento dos AEs, aí esses profissionais eles receberam treinamento e muitos voltaram para as escolas para trabalhar dentro das escolas. Então, assim, isso é um trabalho que me é muito caro. Eu tenho uma afinidade, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelos trabalhos de AE. E estender a todas as escolas municipais, isso vai ser também um exemplo para o Brasil, para a educação brasileira. E o outro detalhe é curso de capacitação. Você ter curso de capacitação que a Secretaria Municipal de Educação deve oferecer para todos os profissionais. Todos quem já tiver formação, tiver graduação, não tem necessidade, mas se quiser se submeter a aprender mais as coisas, a pessoa pode ir, mas principalmente
os PRAs, que são de mudança praticamente anual, que são essas coisas do contrato anual. A maioria deles, né, sofre uma permuta, uma boa parte deles. Então, esses profissionais eles vão ter um treinamento de melhor informação, e isso daí qualifica muito o educador nesse papel muito importante que ele tem de ajudar e de auxiliar no processo dessas crianças. Nós estamos conversando com o vereador Dr. Antônio Aguiar. Nós vamos para o último bloco, claro, vamos voltar a falar de política e conhecer um pouco mais desse que, além de vereador, é médico, né? Tem uma carreira brilhante aqui em Juiz de Fora. A gente já volta, é só um minuto. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, fazendo a série com os vereadores e vereadoras eleitos para o mandato 2025-2028. Hoje conosco aqui nos estúdios o médico vereador Dr. Antônio Aguiar, do União. Renata vai começar de novo esse bloco, né, Renata? Começa assim, Marise. O senhor falou agora há pouco dos seus projetos relacionados à saúde. A gente vai pular um pouquinho essa área para continuar falando da política, a política partidária internamente na Câmara. As bancadas se formaram. Como que o senhor vê essa relação dos novos partidos, ou seja, e desses novos vereadores que estão vindo aqui? O senhor acha que vai ser uma relação tranquila? Como é que vai ser? A polaridade vai vir? Né, você? Não, eu entendo que todos os vereadores, todos os políticos que ganham uma eleição, eles trazem consigo qualidade, trazem consigo liderança, né? Eles trazem consigo elementos que referendam muito bem todos eles. Então, sem que a gente coloque rótulo em ninguém, cada um chega aqui com a sua história de vida, cada um chega aqui com as suas crenças, com as suas convicções. E isso é muito importante, porque esse ambiente que a Câmara tem, que é um ambiente da diversidade, é o ambiente que nós defendemos aqui diuturnamente. Quando a gente fala nessa escola inclusiva, a gente está falando em diversidade. Ou quando a gente fala numa sociedade mais inclusiva, nós estamos falando de diversidade. Diferenças são importantes para a gente não se sentir único no mundo, não se sentir único na vida, não se sentir único como dono da verdade. As diferenças nos fazem refletir, nos fazem pensar sobre as nossas atitudes, sobre as maneiras como nós vivemos, e esta é uma característica que é da espécie humana, que quem não absorver essa possibilidade dessa convivência diversa e de um aprendizado, é uma pessoa que tem muita dificuldade na área cognitiva, né? Tem pouca flexibilidade cognitiva, tem pouca capacidade de entender as coisas. O resultado das últimas eleições, nós falamos aqui inicialmente, mostram, por exemplo, que os 4 partidos que ganharam a eleição no Brasil, ou que mais elegeram prefeitos no Brasil, são partidos de centro, todos eles. O que mostra que existe uma tendência a que a população esteja buscando mais posturas de trabalhos e de contornos mais palpáveis, reais à realidade deles, à vida deles, do que, às vezes, o discurso
ideológico. E nós estamos vendo hoje tanto pensadores de um extremo ou de outro fazendo já essa autocrítica com relação a essas questões, né? Porque a gente entender a vida, né, como a diferença, como eu disse aqui, sendo uma coisa muito boa, mas sabendo que você tem pessoas tanto de um lado ou do outro, ou na esquerda, ou na direita, ou no centro, que são pessoas que são corretas, que são honestas, que são trabalhadoras, que têm o objetivo do bem comum. E aí eu entendo que o movimento político, nesse sentido, ele deve ser feito sempre pelo que nos une e não pelo que nos separa. Então nós devemos procurar, dentro desse jogo político, da artimanha política, aquela que você busca o benefício para a população, aquilo que nos une, aquilo que faz com que seja quase que uma unanimidade entre todos nós, porque está ali o quê? Embutido um interesse público que realmente todos nós comungamos. Então a gente deve investir muito nisso, a gente não deve buscar construir a vida política fora dessa capacidade ou dessa realidade, dessa condição, porque a própria política é a arte mesmo de você conversar, de você se entender, de você poder se expressar, né, também do jeito que você entende que as coisas, falar aquilo que você pensa, mas podendo ou não manter o seu ponto de vista e, como eu disse aqui, aceitando ou não mudanças naquilo que for comum de interesse a todos nós. Deve ser o comportamento do senhor em relação à prefeitura? Lógico, eu já fui candidato aqui, já fui vereador de governo, né, de prefeito eleito, e nos momentos que eu tive aqui que assumi posição que poderiam não ser muito satisfatórias ao interesse do executivo, assim a gente fez, só que a gente avisa que vai fazer, eu não preciso fazer nada escondido e a gente explica por que a gente faz as coisas, e naqueles pontos que a gente entendeu que foram positivos, a gente sempre teve do mesmo lado. Tem que haver esse respeito mútuo. E assim também quanto à administração, aquilo que for de interesse público, né, e que tiver dentro do anseio da população, nós estamos do lado para ajudar a construir assim, porque tem que ser assim. E aquilo que se fizer necessário dentro do campo de uma fiscalização de qualquer outra coisa, assim nós iremos fazer. A gente já teve aqui momentos aqui de, por exemplo, fazer pedido de informação para situações, por exemplo, que nós julgamos importante que o executivo nos desse essa informação, nos desse esse retorno. A coisa tem que ser feita, como eu disse aqui, com muita naturalidade, porque assim é que tem que ser, né? Nesse ambiente, nessa diversidade, é que a gente vai construindo as melhorias, né? Ou os melhores caminhos, né? Para soluções dos problemas que todos nós somos responsáveis por eles, tanto o legislativo quanto o executivo. O senhor dialoga bem, então, com o executivo, né? Vamos lembrar que no União Brasil, o seu colega de partido, que é o Pardal, é líder do governo hoje, né? A gente não sabe como será a partir de 2025. O vice-candidato vice-candidata a prefeito da Ione, né, que era do Avante, era do partido do senhor, mas o senhor também dialoga muito bem com o outro lado, né, que é o lado da prefeita Margarida, que foi reeleita, né? Como é que o senhor se coloca aí, né, como um bom... uma pessoa que dialoga muito bem dentro desse cenário, doutor Antônio? Aquilo que eu disse aqui, tudo que tem uma facilidade de entendimento, por exemplo, você fazer uma lei, que é uma lei, por exemplo, de acessibilidade, que é uma coisa que você está vendo, que é de interesse total, não existe cunho ideológico nisso, isso acaba caminhando com naturalidade aqui dentro, acaba a prefeitura entendendo isso também como uma coisa normal, a gente não tem muito problema com isso. Quando você tem leis que trazem um certo nível de polêmica, aí você tem que ver aquilo que eu disse aqui, o que essa lei tem de benefício para a sociedade. Ela atende o conceito da sociedade, atende o conceito de uma população? Sim. Mas o executivo não quer essa lei. A gente tem que conversar com o executivo, tem que mostrar para o executivo que o legislativo tem um entendimento. Quando eu falo a gente tem que conversar, é a Câmara Municipal de Juiz de Fora.
Isso pode ser feito individualmente ou pode ser feito, por exemplo, num grupo. Imagina eu dentro de uma comissão, por exemplo, de saúde, posso discutir isso com a minha comissão de saúde. Se eu entender que esse assunto tem que ser trazido ao cunho da Câmara, eu vou fazer uma audiência pública e isso vai ser discutido num nível mais amplificado. Tudo vai depender de como essas coisas se dão. O que você tem que ter é a disponibilidade para exercer a política dentro daquilo que é a política, que é você buscar alcançar objetivos que norteiem melhorias para a sociedade, que ajudem a construir a sociedade, uma sociedade melhor. E dentro desse objetivo nós temos que entender que não pode haver diferenças, né? Dentro desses objetivos, o que tem que haver é consonância. Verdade, Renato, só dando continuidade. O senhor falou aí que os 4 partidos, né, que tiveram mais prefeituras são partidos de centro, né? O senhor acha que a sociedade está cansada desse ódio, né, dessa briga de um lado e de outro, né? Mas que a gente ainda vê muito reverberar e com tantos partidos aqui dentro e pessoas eleitas também muito ideológicas, né? O senhor vê que como é que vai ser a partir de 2025 essa Câmara, e se o senhor pretende, né, estar aí sendo esse, vamos dizer, esse vereador que apaga incêndios, como é que o senhor pretende se comportar nessa Câmara que vai, né, a gente tem vereadores ideológicos eleitos, a gente vai ter muito debate aqui, né, como é que o senhor pretende se comportar nesse cenário? O que eu tenho para te dizer é que, ainda que a gente tivesse tido, né, essas eleições no Brasil mostrando uma tendência, a realidade é que nós temos esses 2 polos ainda muito vivos ainda e muito acirrados dentro do Brasil, né? Então, isso daí é indiscutível. Que seria, né? O PL e o PT, partidos que você tem líderes aí, né? E isso daí tem representação em todo lugar. Ele tem lá na academia de ginástica, ele tem no grupo de futebol, e ele vai ter também aqui dentro da Câmara Municipal, ele vai ter lá na Assembleia Legislativa, em qualquer lugar. O que eu digo é o seguinte, é que a concepção ideológica que cada um tenha, ela tem que nos fazer pensar, tem que nos fazer refletir, porque a gente também tem as nossas convicções, cada um de nós tem, e a gente gostaria que a gente fizesse também as pessoas refletirem sobre essa condição. E isso daí vai acontecer dentro de uma dinâmica normal. Tudo aquilo que extrapola, né, a boa condição de diálogo, de convivência, você tem que avaliar qual que é o nível de participação que você tem. Tudo aquilo que está dentro de um bom nível de convivência, do bom nível de diálogo, com respeito ainda que tenha diferenças, não tem por que você se afastar da discussão, não tem por que você se afastar de decisões a serem tomadas ali dentro daquele contexto. Doutor Antônio, tem 2 perguntas em uma só para o senhor. Primeiro, o senhor é presidente, atual presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara, o senhor pretende continuar? E eu gostaria que o senhor aproveitasse e fizesse uma avaliação dos últimos 4 anos, do que foi feito, do que deixou de ser feito, já que o senhor, inclusive, promoveu um ciclo de debates aqui na cidade importante sobre o planejamento na área da saúde. O que nós podemos esperar, que precisamos ter em termos de administração da área da saúde na cidade? A questão das comissões, a gente depende muito, né, a partir do dia 1º, dos amigos e amigas vereadores que vão ali em conjunto decidir, né, sobre quem vai ficar nesta ou naquela comissão. Obviamente, nós, como profissional da saúde e um profissional, por exemplo, que trabalha dentro da deficiência, nós temos interesse, sim, de estar junto da Comissão de Saúde e da Comissão das Pessoas com Deficiência, porque estamos dentro dessa luta, faz parte da nossa vida, né? E acho importante que a gente esteja ali. Mas isso depende de um movimento interno, depende... nós temos 8, 9 vereadores, pessoas que possam querer participar, a gente vai depender disso. Então, o desejo pode ser um, mas a realidade é outra. Com relação às construções, como você bem disse aqui, talvez esse evento que nós fizemos aqui, que foi um evento regional, foram
praticamente 5 dias, né, de eventos, foi no Teatro Pascoal Carlos Magno. Tivemos aqui em torno de 34 municípios participando aqui, representantes, mais de 400 pessoas inscritas e com palestrantes, pessoas do mais alto nível possível, que nós tivemos o cuidado de trazer para Juiz de Fora e que mostraram ali a complexidade que é a gestão da saúde, a questão do financiamento, a questão de distribuição de recursos, que impacta todos nós. Nós, como vereadores, como políticos, não tem jeito, não precisa ser médico, não precisa ser da saúde. Eu desafio aqui qual vereador que não tem diariamente uma demanda dentro da saúde, um caso mais desesperador, uma pessoa que está sem saber o que faz com um familiar, com um ente querido, e que recorre a nós na tentativa de uma ajuda, e que a gente tem que fazer de tudo, desde orientar como é que se faz um mandado judicial, até às vezes tentar uma interferência quando a gente vê que existe um risco de vida grande para aquela pessoa que está ali. Então isso, né, Renata, isso não muda, né? Discutir as questões da saúde, discutir essa questão das assistências, né? Nós vamos tentar esse ano, nas nossas emendas, carregar um pouco mais as emendas justamente para essa área assistencial. Nós estamos muito preocupados com assistência também ao câncer em Juiz de Fora. Nós estamos tendo alguns atrasos em exames, alguns atrasos de diagnóstico, alguns atrasos em intervenção. Isso tem nos preocupado muito. Então, vamos fazer investimentos nessa área para fazer com que algumas instituições impulsionem essa assistência de uma forma um pouco mais rápida dentro daquilo que é necessidade dessas pessoas. A questão, por exemplo, da urgência e emergência, há poucos dias a gente conversou muito isso com um jornalista, um amigo de vocês, que a questão às vezes não é nem a vaga, a questão é o recurso humano, é você não ter o profissional para atender aquele paciente na demanda dele. Isso é um negócio muito sério, porque às vezes você pode ter a vaga, por exemplo, uma especialidade igual a angiologia, que nós temos pouquíssimos profissionais atendendo pelo SUS, e é uma especialidade que tem um nível de complexidade muito grande. A gente vê aí a questão da vascular, quantas que andam, né? Uma fila de espera muito grande, às vezes intervenções que tem que ser até um pouco mais radicais em função do tempo, às vezes, que essa pessoa demora para poder ter esse atendimento, mas porque não tem o profissional, você não tem isso num estalar de dedos, né? Nós temos que pensar nisso, nós temos que porque, olha só, eu sou de uma época que você tinha profissionais de saúde do Estado, da Federação e do município. Então, isso era uma distribuição justa. O governo federal, através do Ministério da Saúde, através do INSS, fazia concurso para profissionais em Juiz de Fora, para especialistas, e eles iriam trabalhar aqui para o município. E o Estado também tinha a sua compensação com seus profissionais para essa área. Hoje, por exemplo, o Estado nos oferece a assistência mais especializada hospitalar lá no Hospital João Penido. Mas, por exemplo, o governo federal, há muitos anos, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, não faz concurso para profissionais, para especialistas. E aí, o que acontece com aqueles especialistas que estavam aqui trabalhando esse tempo todo? Eles foram se aposentando, não foram repostos. E a prefeitura passa a ter uma obrigação de tentar repor esse quadro de recursos humanos que não é fácil de ser reposto, entendeu? Então, quando a gente fala que a discussão foi o que a gente fez no seminário aqui, o município também ele tem que dar um grito, ele tem que mostrar que não pode ficar tudo a responsabilidade dele. Cadê os entes federativos que deveriam estar aqui também contribuindo para isso? Que é um exemplo que quando o governo federal e o governo estadual participam com maior efetividade, as coisas acontecem. Nós vimos na pandemia.
Na pandemia, rapidamente nós tivemos aumento de CTI, aumento de leitos de respiradores. Nós praticamente não tivemos aqui falta de assistência aqui em Juiz de Fora e na região. Foi feita contratação emergencial de profissionais. E quantos leitos foram abertos aqui? Muito mais de 100 leitos na Covid. Findo o processo da Covid, esses leitos foram todos suspensos, desapareceram da noite para o dia. E esses profissionais, aonde eles estão? Percebe isso? Percebe como que o ente federativo é importante essa participação? E isso tem que ser repactuado. Nós vimos isso no seminário. O Pestana deixou muito claro isso aqui para a gente, aqui, né? A questão dos custos, né? Como que nós investimos dinheiro na saúde no Brasil, e essa questão dos recursos humanos também, como que isso daí é difícil você atender a população dentro dessa necessidade. E é preciso que a gente mude isso. É preciso que esse recurso, eles apareçam de outro jeito, que eles venham de outro jeito, mas é preciso que esse movimento seja um movimento que seja feito tanto no âmbito do Estado como também no âmbito da federação. Não basta só mandar o recurso, às vezes, para você cumprir um teto numa oncologia, que é muito importante, ou de um convênio com uma instituição como essa. Isso é muito importante, porque você não faz omelete sem ter ovo, você tem que ter o recurso. Mas é importante que a responsabilidade sobre o recurso humano, né, precisamos de mais enfermeiros, precisamos de mais técnicos de enfermagem, precisamos de fisioterapeutas, precisamos de outros profissionais, de psicólogos, por exemplo, precisamos de profissionais para fazer intervenção de verdade na saúde, as intervenções mais especializadas e até aquelas de âmbito hospitalar dentro da urgência e emergência. Revisão na tabela para o SUS se tornar atrativo para esse profissional. E que isso daí, né, é um outro problema, né? Você, quando a gente está vendo uma discussão, por exemplo, na redução de gastos aí, nós estamos vendo, a gente está vendo um movimento do Ministério da Fazenda tentando tirar recurso da saúde e da educação. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. O presidente tem até tido uma posição contrária. Publicamente ele tem. Já tivemos isso, né? O teto, né? Que foi, que felizmente teto, não mas a gente não pode. Você tem que sacrificar, se o termo é esse, você tem que sacrificar outros segmentos. Você não pode sacrificar uma saúde que é um direito inalienável do indivíduo, cidadão, o direito à vida. A saúde, por exemplo, em todas as pesquisas, é o que mais aparece como algo de relevância e de preocupação da população. Então, e como é que nós estamos? Nós temos coisas muito boas, né? A imunização no Brasil, ela é toda de graça, isso é possível. Os transplantes no Brasil, 99% deles são feitos pelo SUS, eu diria até 100%. O tratamento de AIDS é feito pelo SUS, né? Nós temos muitas coisas boas, mas nós temos hoje esse funil na assistência especializada. Nós estamos com problemas. Nós precisamos de mais profissionais, profissionais com mais especialização, para que quando aquele sistema, né, que nós temos, o sistema de atenção primária, quando ele não consegue conter ali o paciente com as medidas de prevenção e promoção à saúde, porque isso acontece, né? Você não consegue 100% de controle, porque se fosse assim, se nós médicos tivéssemos esse poder, nós seríamos talvez os primeiros a não adoecer, não é mesmo? E não é assim. Doutora Ana, esse último bloco a gente sempre tenta dar um refresco, mas a saúde não deixou a gente dar esse refresco. A situação é muito séria, muito grave, né, doutora Antônia? Mas só para a gente ter um refresquinho final, queria que o senhor falasse o que é Juiz de Fora para o senhor, o que a cidade tem de melhor, né? Como é que o senhor se diverte aqui, só para a gente conhecer um pouco mais o doutor Antônio fora da política. Eu gosto muito de Juiz de Fora, né? Nós amamos essa cidade, nasci aqui, fui criado aqui, a nossa rede de amizade está aqui. O pessoal no Rio brincava muito comigo na residência, né? Porque
Aí me chamava para ir na Barra da Tijuca, eu falava, lá não vou não é muito longe. Aí quando passava alguém falava assim, eu tô dando um pulo em Juiz de Fora, pera que eu tô indo com você. Então eles brincavam assim, a Barra é longe, mas Juiz de Fora é logo ali. Quer dizer, Juiz de Fora é uma cidade acolhedora, isso é uma verdade, né? O mineiro tem fama de ser um pouquinho mais sisudo, um pouquinho mais fechado, mas o mineiro de Juiz de Fora, ele não é assim, ele é mais acolhedor. Nós temos uma cidade que tem uma educação que é tanto pública quanto privada, que é um motivo de orgulho para todos nós, né? Educação de ponta, ensino superior, são mais de 17 universidades hoje funcionando aqui. Uma cidade com uma história riquíssima, né? Uma cultura. Juiz de Fora é um celeiro, né? de produção artística, né? Temos grandes nomes aqui, não vou citar nenhum para não cometer injustiça com aqueles que a gente deixar de citar. Uma cidade que eu acho que tem um clima maravilhoso, né? Uma cidade que às vezes você tem um clima de montanha muito gostoso, muito aprazível, e ao mesmo tempo você pode ter um clima de verão, um clima que te permite ficar um pouco mais à vontade, aproveitar um pouco mais o sol. Eu acho que é uma cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, né? Ela é maravilhosa. E Juiz de Fora a gente tenta fazer de tudo, né? Você tenta encontrar pessoas, conversar com pessoas, e você faz isso de todas as formas. Se você está praticando esporte, se você está fazendo isso, se você está numa festa, se você está num encontro na rua, se você está numa movimentação política, se você está numa atividade profissional, seja no consultório, ou seja dando aula, uma palestra, a gente aproveita essa cidade de todas as formas possíveis. E para a gente encerrar, o senhor já falou lá no início, mas queria que o senhor falasse para aquela Câmara diretamente com o eleitor do senhor, né? Desse o recado, o que pode esperar do senhor para esse próximo mandato. Aquilo que nós dissemos aqui no início, é continuar trabalhando, continuar tendo um mandato à disposição de vocês, um mandato aberto, um mandato receptivo, um mandato transparente, um mandato com a responsabilidade que o poder público exige de todos nós. E sempre, né, com o espírito e com a força motriz do trabalho voltado em benefício da cidade, daquilo que é bom para as pessoas, daquilo que é bom para o cidadão, daquilo que possa fazer essa cidade ser uma cidade cada vez melhor, essa cidade que eu gosto tanto e que outros fizeram, né, com que eu gostasse dela. Eu espero deixar isso daí para vocês também, um pouco do trabalho que faça vocês também gostar muito de Juiz de Fora. Obrigada, doutor Antônio. Renata, obrigada mais uma vez, né, por esse programa. Esse foi o JF Entrevista, hoje com o doutor Antônio Aguiar, reeleito para o seu 4º mandato. A gente volta no próximo programa, eu espero você.